Paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe cada vida nesta noite. Nós estamos reunidos mais uma vez na presença do nosso Deus para agradecer a Ele por mais um dia, mais um fôlego de vida que até aqui o Senhor tem nos sustentado, Ele tem nos ajudado. Amém? Vamos agora declarar que nós necessitamos e somos dependentes do Senhor. Amém? Senhor Jesus, gratos somos por estarmos aqui na Tua presença. Pai querido, vem estar abençoando a cada vida, a cada irmão, a cada irmã, a cada criança, jovem e adolescente. Oh Deus querido, que o Senhor possa fazer presente na casa de cada um, Senhor amado. Oh Pai, em qualquer local que ele esteja, Senhor amado. Deus amado, que o Senhor possa receber a adoração, meu Deus amado. Oh Deus, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Jesus. Oh Deus querido, nós declaramos, Pai, que somos totalmente dependentes de Ti, Jesus. Tu és digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Louvado seja o Teu nome, Jesus, para todo sempre. Amém. Glórias ao nosso Deus, meus irmãos. Vamos declarar que o Senhor é a única fonte de vida. Amém? Ele é digno. Aleluia. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Bem mais que um desejo, Tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti. Só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti. Manancial, única fonte de vida, Tu és. Manancial, fonte de vida, eu preciso e quero beber todos os dias. Bem mais que um desejo, Tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti. Só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti. Manancial, única fonte de vida, Tu és. Aleluia. Vamos declarar que nós temos sedes do Senhor, que nossa alma anseia por Ele. Amém? Declare, fale para Jesus: Pai, a cada dia eu tenho sede de Ti, Jesus. Minha alma anseia por Ti, Pai. Eu só me satisfaço quando eu estou junto aos Teus pés. Amém? Aleluia. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti. Só me satisfaço
quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. aleluia. Glórias a ti, Teu nome, Jesus. Senhor. Tu és digno, Pai. Tu és engrandecido em nossas vidas, Glória a Deus, Pai. aleluias. Aleluia. Vamos declarar que ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, todavia nós nos alegraremos no Senhor. Aleluia. Diga ao Senhor que Ele é a sua porção, a sua herança. Mesmo que tudo pareça incerto na tua vida, Jesus, Ele é o caminho, Ele é a salvação. Mesmo que seus pais, seus amigos te deixem, é uma declaração este louvor a Jesus, é uma oração. Mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços, Senhor, eu encontro salvação. Tudo parece estar perdido, nada pode ter solução até o momento, mas Jesus, Ele é a solução. Amém? Glória a Deus. tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação.
Vamos nos alegrar no Senhor, aleluia. Só o Senhor é digno, amém? Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos, que a graça de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Nós vamos orar para depois meditarmos na palavra do Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Ele tem nos abençoado, e eu espero que você esteja bem, que você esteja na presença de Deus. Nesses dias, o importante é nós estarmos na presença de Deus, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Então eu quero orar, abençoar a sua família, a sua casa, abençoar o esposo, a esposa, entregar nas tuas mãos as bênçãos que Deus tem para nossas vidas, né? A gente estende as mãos e Deus nos abençoa. Estenda as suas mãos aí na sua casa. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, eu abençoo cada vida, cada homem, cada mulher, cada moço, cada moça, cada família que aqui está, Senhor, nesta noite, nos ouvindo, nos vendo pelo vídeo, que a bênção do Senhor seja sobre eles, não venha faltar nada. Senhor, toca nessas mãos e faça essas mãos prósperas, abençoadas, renovadas. Senhor, que essas mãos não estejam cansadas, que essas mãos sejam fortalecidas do Senhor, que essas mãos não sejam fracas, que essas mãos tenham a tua unção e graça, que a bênção do Senhor seja sobre cada vida, cada família, cada homem, cada mulher, cada obreiro, cada obreira, cada moço e cada moça, cada criança. Toca neles, Senhor, e os abençoe. Senhor, nesse culto que nós denominamos o culto da família, que a bênção de Deus, que a graça de Deus, que o poder de Deus venha sobre cada irmão, sobre esta casa nesta noite. O Senhor possa entrar com saúde, com paz, com alegria, com esperança, com libertação, no nome de Jesus. Que todo mal saia, que todas as trevas saia, e o poder do Senhor seja na vida dos meus irmãos. Senhor, unge essas mãos, e aonde eles colocarem, eles possam abençoar, serem abençoadores, que a tua unção esteja sobre a vida dos meus irmãos, sobre esses lares, Senhor. Se eles colocarem essas mãos sobre os enfermos, que os enfermos sejam curados. Se eles colocarem essas mãos numa porta que está fechada, que ela se abra no nome de Jesus. Se alguém estiver caído, quando essa mão tocar, que ela seja levantada pelo teu poder e para a tua glória. Então, que a bênção de Deus seja sobre a vida dos meus irmãos, para a glória de Jesus, é o pedido da nossa alma nesta noite. Amém e amém. Queridos, nós estamos na presença de Deus. Deus tem sido maravilhoso, né? Deus é maravilhoso, eu não me canso de dizer isso. As maravilhas, eu estava conversando agora à tarde com o nosso irmão Gami, ele estava falando de quanto Deus tem feito na vida dele. Esses dias ele está pensativo e colocando a sua mente para funcionar. Ele viu o quanto Deus é bom. Ele falou da sua juventude, quando ele, o presbítero Wesley e o diácono Adriano andavam juntos, não é? Nas festas, antes de conhecerem Jesus, o que eles tinham em mente, o que ele tinha em mente, seus sonhos. E agora ele estava falando de o quanto Deus tem feito por ele, que ele era agradecido a Deus, pai de família, bem casado, abençoado. O moço tem sido uma bênção para a nossa igreja. Eu fico feliz de ouvir isso dos meus irmãos, não é? Então, seja grato ao Senhor. Lembre de que Deus fez coisas boas. Nós ficamos olhando para tanta dificuldade, para tantos problemas, que a gente não vê o quanto Deus tem feito por nós. Tem gente que está olhando só para as mortes e a pandemia, sabe? As situações da nação, ou se agora deu um problema no emprego, se o salário diminuiu um pouco, mas dê graças a Deus que você ainda está trabalhando, a porta continua aberta, a mão do Senhor tem estado sobre a sua vida. Então seja grato, querido. Sabe, nós temos tanto que agradecer. Coloque a sua mente nesta noite para funcionar e pare de reclamar. Você vai ver que tantas coisas boas, coisas maravilhosas
Deus tem feito na sua vida. Deus faz na nossa vida, Ele cuida de nós, né? Ele tem cuidado de nós. Em pleno século 21, Ele tem nos sustentado, tem nos guiado, tem nos fortalecido, tem nos enchido da Tua graça, tem nos revelado a Sua palavra, não é? Tem nos dado a Sua bênção. Então seja grato ao Senhor. Comece a analisar de um tempo para cá como é que a sua vida está. Você tem motivos para agradecer a Deus? Então agradeça, então louve, seja grato ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero, nesta noite, meditar no Salmo 27, Segurança em Deus. O título desta mensagem é Segurança em Deus. Você quer segurança? Há um Deus que pode te dar essa segurança, essa firmeza. O salmista, ele fala no Salmo 27, Davi, o homem segundo o coração de Deus. O homem que era um pastorzinho lá no campo, na sua juventude. E Deus estava vendo ele lá no campo que ele estava fazendo. Como ele era zeloso no cuidado das ovelhas que não era sua. As ovelhas eram do seu pai e ele cuidava com zelo. E Deus estava com os olhos sobre eles. Deixa eu dizer algo para você nesta noite. Assim como os olhos de Deus estavam sobre Davi, lá naquele campo. E ele, aquele menino sozinho, cuidando daquelas ovelhas, no frio, no sol, buscando a ovelha que se desgarrava, protegendo a ovelha de leão, de ursos, cuidando dela. O Senhor estava com a mão sobre ele. O Senhor estava vendo. E o Senhor achou algo no coração daquele moço. Aquele moço, ele tinha um coração de adorador. Aquele moço, ele tinha um coração voltado para Deus. Aquele moço, quando cuidava das ovelhas, ele tinha uma chama dentro da sua vida. Só que ele não imaginava que ele ia ser o rei de Israel. Ele está lá tranquilo, cuidando das ovelhas, quando ele é mandado lhe chamar, porque tinha um profeta na sua casa, e o profeta queria vê-lo para saber se ele seria aquele que Deus mandou ele ir lá na casa de Jessé para ungir. E quando o menino chega, Deus diz: é esse moço será o homem segundo o meu coração. O coração dele será voltado para mim. Ele vai fazer tudo o que me apraz. Então, nesta noite, Salmo 27, Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Olha o que ele está perguntando, olha o que ele está dizendo para você e eu nesta noite. Que o Senhor, Deus, é a minha luz, a minha salvação. De quem eu terei medo? Minha luz, ela é uma figura de linguagem que significa que Deus é a fonte da vida e de força. Deus é a sua fonte de vida. Deus é a sua fortaleza. Davi entendia isso, conhecia a respeito de Deus. Ele tinha experiências para contar. Ele tem uma vida voltada para o Senhor quando ele cuida das ovelhas no campo. Ele tem sua vida voltada para Deus quando ele vai enfrentar Golias. Ele tem a sua vida voltada para Deus quando ele está fugindo de Saul, quando Saul por ciúme quer matá-lo, né? Mas ele não perdeu a visão, o chamado que Deus tinha feito na sua vida. Que você nesta noite não perca a visão, que você nesta noite não esqueça do chamado. Jesus diz: eu vos escolhi a vós, olha lá, para que você vá e dê fruto. Davi está falando a respeito disso. O Senhor meu Deus é a minha luz. Deus é a tua luz. Deus é a tua fonte de vida. Deus é a tua força. E é a minha salvação. De quem eu terei medo? Olha o que ele está colocando.
De quem eu vou ter medo? E aí ele continua falando. O Senhor me livra de todo perigo e não ficarei com medo de ninguém. Você não pode temer ninguém. Você não pode ficar preocupado com os medos, com os pavores, com as notícias ruins. Você tem um Deus que é a fonte da vida. Você tem um Deus que te sustenta. E Davi diz a respeito disso: eu não vou ficar com medo de ninguém. Não, por quê? Porque o Senhor era a luz dele. O Senhor, ela era a salvação dele. Se o Senhor é a sua luz, se o Senhor é a sua salvação, não tenha medo de nada, porque Ele está na sua vida e Ele vai cuidar de você. Davi está falando a respeito disso no louvor, numa adoração ao Senhor. Quando os maus e os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Olha o que ele está dizendo. Porque o Senhor é a sua luz, porque o Senhor é a sua salvação, porque o Senhor é o seu Deus. Ele diz que não tem medo, ele diz não se preocupa quando os inimigos dele vêm e atacam. Se você está sendo atacado moralmente, se estão te perseguindo, se estão te ferindo, não se preocupe, a sua vida está escondida em Deus. Assim como Davi, a sua vida estava escondida no Senhor. E ele agora está dizendo, se eles procuram me matar, eles procuram me tirar a vida, eu não tenho nenhuma preocupação. Sabe por quê? Porque eles tropeçam e eles caem. E Davi continua em pé. Por quê? Ele continua em pé porque ele tem um Deus que é a fonte da vida. Porque ele tem um Deus que é a luz da vida dele. Eu espero que nesta noite o Senhor seja a luz na sua casa. O Senhor seja a tua salvação. O Senhor seja aquele que esteja no meio de vocês, no meio da sua vida, dos seus sonhos, nas suas dificuldades. Até nas suas dificuldades Deus vai estar. Mas Ele vai estar para dar um caminho de orientação. Ele vai estar para iluminar a sua mente, para te tirar dessa situação, para cuidar e proteger da sua vida. Então Davi, ele vem falando nesta noite para eu e você: ainda que um exército inteiro me cercasse, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Ele continua, ele está dizendo por que ele faz tudo isso? Porque Deus é a luz dele. Davi sabia quem era Deus. Deixa eu perguntar algo para você nesta noite. Deixa eu perguntar para a família nesta noite, para o esposo nesta noite. Você sabe quem é Deus? Davi tinha experiências com Deus. Davi tinha um chamado de Deus, assim como eu e você temos. E Davi agora está colocando que ainda ele era o rei de Israel. E ele é um homem de guerra. Ele é um homem de batalha, ele é um homem que enfrenta exércitos. E ele diz: e ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. O medo faz com que a gente perca as razões da vida. O medo faz com que a gente destrua os nossos sonhos. O medo tira a nossa paz. O medo tira da nossa vida a alegria de viver. Mas Davi, ele está dizendo que quando os maus, os seus inimigos o atacam e procuram matar, são eles que tropeçam, são eles que caem. Ele diz também que aquele exército inteiro, que se for cercá-lo, se for para destruí-lo, ele diz que não teria medo. Que você não tenha medo nesta noite. Ainda que os meus inimigos me ataquem, eu continuarei confiando em Deus. É por isso que ele não tinha medo. É por isso que ele não tinha essa preocupação de temor, porque ele temia ao Senhor dos exércitos. Ele temia ao Deus poderoso, ao Deus criador do céu e da terra, ao Deus que te chamou, o Deus que te escolheu em Cristo Jesus. Ele te chamou, então Ele vai cuidar de você, Ele vai proteger as suas causas, Ele vai estar com você, como nós temos falado nessas reuniões. E Davi continua dizendo: eu continuarei confiando em Deus. Não é porque se levantam contra a sua vida, não é que ele está dizendo a mesma coisa. O exército cercou, deixou ele cercado, deixou ele sem saída, mas ele continua
confiando em Deus. Você está em situações que está sem saída nesta noite, confie em Deus, que Deus vai tirar dessa situação. Não tenha medo. Davi não tinha medo, ele confiava em Deus. Por quê? Porque ele pertencia ao Senhor, assim como eu e você pertence ao Senhor. E o Senhor está do lado de Davi, esse Senhor que Davi diz que confia nele, ele diz que ele não tem medo de um exército inteiro, ele não tem medo ainda que os inimigos o ataquem, que os inimigos o pressionem, os inimigos o encurralem, e ele não vê saída, ele continua confiando em Deus. Deus tinha saídas para a vida de Davi, Deus tem saídas para a sua vida, Deus tem propósito para as suas vidas, mas vocês devem, aquele que serve a Deus, deve confiar na sua palavra, deve crer que Ele continua sendo Deus, o Deus de Davi é o seu Deus. E Davi vai continuando falando, a Deus o Senhor pediu uma coisa, e o que eu quero é só isto, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida. Olha o que ele pede para o Senhor. Ele não está pedindo riqueza. É interessante quando Deus escolhe Davi e Samuel manda chamar Davi lá naquele pasto, ou naquele campo onde ele estava cuidando das ovelhas. Ele veio e foi ungido e voltou a cuidar das ovelhas. E houve o tempo dele, houve um tempo para Deus trazê-lo, e Deus para trazê-lo para um caminho, e foram acontecendo as coisas na vida de Davi. Como eu já disse aqui, das pessoas elogiando Davi, do ciúme de Saul contra Davi, de Davi tocando a sua harpa para que Saul ficasse calmo, porque ele tinha um espírito de perturbação, porque o Espírito de Deus tinha deixado Saul. Olha, irmão e irmã, igreja do Senhor, não permita, não deixe que o Espírito Santo saia da sua vida, porque se o Espírito Santo sair da sua vida, vai vir o temor, vai vir o medo, vai vir os ciúmes, não é? E você não vai confiar nas pessoas. E Saul começou a olhar Davi de um certo modo, ele parecia que estava sabendo que Davi seria o rei de Israel, então ele quer matá-lo, ele quer destruí-lo. Aquele moço que tocava a harpa, aquele moço que na unção do Espírito Santo acalmava o rei, onde o espírito maligno saía e Saul ficava em paz. E Saul perseguiu tanto Davi, mas Deus cuidou de Davi, porque Davi diz que o Senhor é a minha luz. Então, em frente às situações que vai surgir na sua vida, você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida do Senhor. O Senhor deve ser a sua luz, o Senhor deve ser a sua salvação. Ele é a fonte da vida, é tudo o que você precisa. E Davi continua dizendo, então, os meus inimigos vão me cercar, o exército vai se levantar, eu continuo confiando em Deus. Nós somos chamados, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, mas ele diz, eu venci o mundo. Então as aflições vêm, as angústias vêm, as dores vêm, as lutas vêm, mas Deus continua sendo Deus, Deus continua cuidando da nossa vida, Deus continua nos protegendo, e muitas vezes nós não vemos isso, nós não percebemos isso, passamos de um dia para o outro e não percebemos que só o Senhor, que é o Deus vivo, é o que nos guarda. Então, confie no Senhor, confie em Deus como Davi, e você será bem-sucedido, sua família será bem-sucedida, a sua casa será bem-sucedida, você será bem-sucedido em tudo que fizer, se você continuar servindo ao Senhor, confiando no Senhor, vivendo a palavra dEle, porque Ele deve ser a sua luz e a sua salvação. E aí Davi diz que ele pede uma coisa ao Senhor, ele não pediu ouro, ele não pediu riqueza, ele não pede prata, você não vê Davi falando sobre isso, mas uma coisa ele pediu, ele queria estar na casa do Senhor todos os dias da vida dele, ele queria estar na presença do Senhor todos os dias da vida dele. Ele diz assim, olha, eu quero estar todos os dias da minha vida para sentir as maravilhas do Senhor, a sua bondade, e pedir a sua orientação. Ele queria estar na casa do Senhor para isso. Ele queria estar na casa do Senhor para pedir orientação ao Senhor. Ele queria estar na presença do Senhor para que ele glorificasse, louvasse ao Senhor, como ele diz aqui. Ele diz, olha, eu quero viver
Só isso eu peço, eu quero viver na tua casa, eu quero estar na tua casa. Ele vai falando a respeito que ele me deixe viver na tua casa. Ele queria estar na casa de Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, que ali naquele templo Deus estava presente, né? E Davi queria estar na casa de Deus. Que você possa estar na presença de Deus, que você não saia da presença de Deus, que você não perca, que você possa sentir as maravilhas, a graça de Deus na sua vida. Davi quer sentir a bondade de Deus, Davi quer pedir orientação a Deus, né? Para a vida dele, é isso que ele quer, para Deus orientar, como ele vai fazer no reinado, como ele vai agir, ele vai à luta, como é que ele vai fazer para vencer o adversário. Deus era com ele, mas ele também queria, o coração dele é voltado para o Senhor, o coração dele é voltado para adorar a Deus. Eu espero que nesta noite o seu coração seja voltado para adorar a Deus. Eu espero que nesta noite a sua alma esteja voltada para servir a Deus. Eu espero que nesta noite Deus seja a sua luz e a sua salvação. Davi estava dizendo a respeito disso e falando para nós nesta noite. E agora ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu quero morar na sua casa, eu quero estar na sua casa, eu quero estar na presença de Deus, eu quero estar na companhia de Deus. O desejo dele era passar na presença de Deus. Eu não sei qual é o seu desejo nesta noite, eu não sei qual o desejo da sua família, eu não sei qual é o desejo do seu coração nesta noite. O desejo de Davi era estar na casa e aprender de Deus. Ele queria aprender da bondade de Deus, ele queria aprender das misericórdias de Deus, ele queria estar na presença de Deus, porque ele queria ver as maravilhas de Deus. E nós só podemos ver as maravilhas de Deus se nós estivermos junto com eles, se nós estivermos andando com eles. Então nós veremos a bondade de Deus. Quando nós afastamos de Deus, nós não vemos a bondade, nós só vemos coisas ruins, nós só vemos coisas que nos trazem dificuldade, embaraço na nossa vida. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos do lado do Senhor, então nós vamos sentir maravilha, as maravilhas de Deus, a bondade de Deus, e pedir orientação. Eu quero estar na presença de Deus para que Deus me oriente. Sabe, nós deveríamos ser um pouco mais sábios, nós deveríamos acordar pela manhã. Eu sei que cada um de vocês, cada um vai para um lado ou outro da questão do trabalho, mas nós deveríamos levantarmos e pedirmos uma orientação a Deus. Dizer: Senhor, eu vou por esse caminho, me livre nesse caminho, me guarde nesse caminho, me proteja. Eu não sei quem é que vai me transportar, quem é que vai me levar. Eu não sei se você viaja de metrô, de Tupic, se você vai dirigir no carro. Quem é que está te guiando? Eu espero que nesta noite você aprenda isso com o salmista Davi. Ele queria estar na casa de Deus para adorar a Deus, para ver a bondade, para contemplar a formosura do Senhor, a bondade do Senhor. E ele continua confiando em Deus, e ele desejou isso. Uma coisa eu pedi ao Senhor. Davi, olha que coisa maravilhosa. Deus chama Davi, escolhe Davi. Davi volta para o pasto, não é? Então tem toda uma trajetória para ele chegar até ser rei. Aí um belo de um dia, o pai o chama para que ele fosse levar alimento para os filhos, que o exército de Israel estava enfrentando os filisteus, e o seu pai dá alimento a ele para ele levar para os irmãos, porque os irmãos poderiam estar com fome, e trazer notícia da situação que o povo de Israel estava enfrentando junto com Saul. Os filisteus estavam guerreando contra Israel. E Davi vai caminhando, vai levando, chega lá, ele vê aquele povo todo amedrontado, o rei amedrontado, e um gigante gritando se tinha homem ali em Israel para lutar com ele, e os soldados todos amedrontados, os soldados e o rei todo amedrontado. E ele se dispõe a fazer isso. Você conhece a história, por isso que eu estou só dando uma pincelada nisso. Ele vai se expor ao rei, dizer que vai lá enfrentar aquele
homem que ele chama de incircunciso, um homem que não tem aliança com Deus. Ele diz: quem é esse circunciso para ousar a enfrentar o exército de Deus vivo, a desafiar o exército de Deus vivo? E ele vai e se coloca em posição de ir à batalha, de ir à luta. Sabe por quê? Porque, como ele disse aqui, ele confiava em Deus. Confie em Deus, você vai ser vitorioso nas suas lutas. Confie em Deus que você vai ser vitorioso nas suas batalhas. Confie em Deus que você vai ser vitorioso no seu sonho, naquilo que você vai receber a orientação de Deus. E agora ele pede, ele está aqui, ele já é o rei de Israel, e ele está pedindo uma coisa: eu pedi ao Senhor, eu quero estar todos os dias da minha vida na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor, para contemplar a beleza do Senhor, para ser orientado pelo Senhor. Quando nós entramos numa casa de oração, Jesus disse que essa casa é chamada casa de oração. Quando nós oramos por quê? Nós agradecemos, fazemos pedidos, mas pedimos também orientação ao Espírito Santo. E Davi queria isso, contemplar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus, viver experiências com Deus. Se você quer viver experiências com Deus, busque a Ele, se apresente a Ele, procure andar com Ele, como diz a palavra lá sobre Enoque. Enoque andou com Deus e houve um tempo, passou-se o tempo e Enoque não foi achado mais. Por que ele não foi achado? Porque Deus o tomou para si. Quando nós andamos com Deus, Deus, num certo tempo, vai nos levar para estar com Ele lá nas alturas. Deus quer te levar para o paraíso. Deus quer te levar para um caminho excelente, mas Ele quer que você ande com Ele aqui na terra. E Davi, ele continua falando a respeito disso. Ele quer estar lá, na presença de Deus. Aí ele diz: em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Talvez aí na sua Bíblia está escrito no seu pavilhão. Ele vai esconder você no seu pavilhão. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Deus deseja nos colocar em segurança. Esse Deus que cuida de nós, Ele tem tudo já preparado para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos compreender isso, irmãos, porque Deus já tem tudo isso preparado. É que nós não pensamos nisso, nós só pensamos em coisas terrenas. Nós não pensamos nas grandezas de Deus, da benignidade de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, da bênção de Deus que tem para a nossa vida. E aqui Ele está dizendo: olha, eu quero, em tempos difíceis, olha o que ele está dizendo, em tempos difíceis, quando você anda com Deus. Davi, ele queria estar na casa de Deus, aprender de Deus, porque ele diz que em tempos difíceis Ele me esconderá no seu abrigo. Deus tem um abrigo para você. Deus tem uma casa para você. Deus tem uma proteção para você. Estamos vivendo agora na terra, em toda a terra, tempos difíceis. E Deus tem algo para a nossa vida. Deus tem um abrigo para o seu povo. Deus tem segurança para o seu povo. Deus é a segurança do seu povo. Ele tem segurança para você nesse tempo, nesse século 21. Em 2020, nós estamos vivendo o ano de 2020, Deus tem segurança para você. Em pleno século 21, Deus tem segurança para você. Tudo que se levantar contra você, se você confiar em Deus, Deus cuidará, Deus te guardará. Ele diz: Ele vai me colocar no seu abrigo, Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança. Você se sente inseguro nessa noite? Deus vai te colocar em segurança. Deus vai te colocar no seu abrigo, é a palavra dEle. Ele te guardará no seu templo, Ele te protegerá. E Davi confiava no Senhor, ele cria no Senhor, por isso ele diz que o Senhor é minha luz, o Senhor é o Deus da minha salvação. E ele continua falando a respeito disso. Ele diz: Ele me coloca em segurança no alto de uma rocha.
Rocha não é lugar frágil, rocha é um lugar firme. A nossa rocha chama-se Jesus, e Deus nos coloca em Jesus, e somos guardados em Jesus, e somos protegidos em Jesus, e somos abençoados em Jesus, e somos renovados em Jesus. Ele pega e nos coloca num alto de uma rocha. Jesus está no alto, assim está sentado à direita de Deus. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Davi entendia disso, e quando ele pede para se aproximar de Deus, estando na sua casa para aprender no seu templo, que você possa aprender no templo de Deus, da casa de Deus, que você possa aprender dessa palavra, que você possa aprender quando estiver louvando e adorando o seu nome. Deus nesta noite quer ser a sua luz, quer ser a sua fortaleza, entendeu? Você precisa compreender isso, porque Deus vai ser o teu abrigo, teu esconderijo. Deus vai te esconder das pragas, Deus vai te esconder das pestes, Deus vai te esconder da maldição, Deus vai te esconder do dia ruim, do homem ruim. Ah, Senhor Jesus, venha socorrer o teu povo. Ah, Senhor Jesus, venha dar segurança ao teu povo. Ah, Senhor Jesus, venha inspirar o teu povo. Ah, Senhor Jesus, venha renovar o teu povo. Ah, Senhor Jesus, venha tirar o medo do seu povo. Ah, como é bom nós estarmos na casa do Senhor. Na casa do Senhor nós podemos falar tudo isso que nós estamos falando nesta noite. Ele nos dá segurança. Deus lhe dará segurança. Davi estava dizendo que Deus faria isso com ele. Jesus faz isso por você. Jesus é o nosso Deus, né? Deus, o nosso Deus, e que deu a vida por nós, que deu a salvação para nós. Então toda a honra e toda a glória seja Jesus. Ele está dizendo, então, em tempos difíceis, está enfrentando tempos difíceis, Deus vai te esconder no seu abrigo, no seu pavilhão. Deus vai te esconder até que passe esse tempo difícil. Deus vai te guardar até que passe esse tempo difícil, como Ele foi na vida de Elias. Ele protegeu Elias nos tempos difíceis. Ele guardou Elias lá nos anos que não houve chuva sobre a terra. Ele cuidou de Elias, Ele escondeu Elias, Ele protegeu Elias de Jezabel, dos soldados, daqueles que procuravam matá-los. Ele protegeu Jesus quando Herodes mandava matar todas as crianças. Ele protegeu Moisés quando no seu nascimento, quando Faraó manda matar a todas as crianças. Ai, meus irmãos, esse Deus continua o mesmo, Ele não mudou. Ele vai guardar você em tempos difíceis. Ele vai guardar a sua família, se você confiar nele. Se esse Deus for a sua família, for a sua rocha, se esse Deus for o seu refúgio, se esse Deus for a sua luz, se esse Deus for a sua salvação, então pode ter certeza que assim como Davi, no seu louvor, na sua adoração, cantava a Deus, Ele vai fazer isso, como está escrito na sua palavra. E sabe o que acontece? Ele vem dizendo, assim vencerei os inimigos que me cercam, com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no seu templo e cantarei louvores a Deus, o Senhor. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, ele vai vencer os seus inimigos que cercam a ele. Não sei qual é o inimigo que está cercando você nesta noite, mas Davi está dizendo que você vai ver, que ele venceu. E eu estou dizendo que você, se você confiar no Senhor, que é a nossa luz, nesse Deus que é a tua salvação, nesse Deus que é a tua segurança, você vai vencer também os seus inimigos. Se você está cercado por inimigos, tem tantas situações que pode ser seu inimigo. Talvez seu inimigo nesta noite tenha uma enfermidade, talvez o seu inimigo nesta noite é uma porta que está fechada, talvez o seu inimigo nesta noite é que você não pode dar um passo para frente, você está recuado, temeroso, assustado. Mas Davi diz, assim eu vencerei. Com Deus ele venceria, porque Deus seria o seu abrigo, Deus seria o seu refúgio, Deus seria a sua segurança. Que Deus nesta noite seja a sua segurança. Ele está dizendo, eu vencerei. E ele diz, sabe o que acontece? Quando ele vence, ele diz que vai entrar no templo do Senhor com gritos. Não seria simplesmente um louvor gritando de alegria. São gritos de alegria. Ele diz que ofereceria sacrifício no seu templo. E ali cantarei louvores a Deus, o Senhor. Ele entra no templo gritando, louvando, adorando, festejando pela vitória que Deus
tinha dado a ele. Que nesta noite você possa dar louvores a Deus, você possa agradecer a Deus, você que está me ouvindo aí na sua casa, você que está me ouvindo num carro, onde você estiver me ouvindo, você possa dar gritos de louvor, de vitória, porque Deus te guardou durante esse dia, porque Deus te protegeu, e chegou a noite e você está aí, está com a sua família ao lado, ou está fazendo algo, trabalhando, ou você está se movimentando, mas dê glória a Deus, você venceu mais um dia, você venceu as dificuldades de um dia, então dê gritos de glória a Deus, se louve ao Senhor, exalte, ofereça sacrifício a Deus, sacrifício de louvor, de gratidão, porque toda honra e toda glória o Senhor merece, e Ele é louvado, Ele é exaltado, Ele é bendito, Ele é o nosso Deus, é o Deus de Davi, que é a segurança dele. O Deus de Davi é o meu Deus, é o seu Deus, é o Deus da igreja. O Deus de Davi é a nossa segurança, é a sua segurança. E ele continua dizendo lá, porque ele vai entrar no templo, ele vai no templo, ele não vai entrar no templo para fofocar, ele não vai no templo simplesmente para ver os levitas adorar, ele não vai no templo para ouvir a mensagem, ele vai no templo para glorificar a Deus, ele vai no templo para adorar a Deus, ele vai no templo para prestar uma gratidão ao Senhor, com sacrifício de louvor. Ele vai no templo, por quê? Porque Deus o colocou em segurança. Ele vai no templo porque Deus o protegeu dos seus inimigos. Ele vai no templo porque Deus tirou os seus medos e os seus temores. Ele vai no templo porque ele quer estar na presença de Deus. Quando nós entramos no templo, quando Jesus disse que o templo é chamado a casa de oração, então quando nós oramos é porque tem um Espírito Santo que está conosco, e ele pega a nossa oração e leva a nossa oração diante de Deus, e nossa oração chega diante do Pai, e Deus olha para as nossas orações, Deus olha para o nosso coração, aquilo que nós estamos pedindo, se é de acordo com o nosso coração, se nosso coração é sincero, se nosso coração é fiel, se nosso coração obedece à palavra do Senhor, e se nós confiamos nele, que ele é a nossa luz e que ele é a nossa salvação, então ele nos abençoa. E Davi então entra com gritos de alegria, que você possa ser alegre, joga essa tristeza fora nessa noite, abandone essa tristeza, seja alegre. Você é salvo pelo sangue de Jesus, você é transformado pelo sangue de Jesus, você é liberto por Jesus Cristo. Deus já lhe deu Jesus Cristo, seu Filho, e o Espírito Santo agora está na sua vida, porque Jesus enviou o Espírito Santo para falar com você nesta noite, através dessa palavra. Então Davi, ele continua dizendo a respeito disso: eu ofereço sacrifício no seu templo e cantarei louvores a Deus, o Senhor. Ele é Deus e é Senhor. Deus é Deus, único Deus verdadeiro, único Deus que não muda, único Deus que não se cansa. Enquanto você dorme, Ele trabalha, entendeu? Quando você ele não tosqueneja, Ele não tem insônia. Ele é o nosso único Deus que guarda o seu povo, Ele é o guarda de Israel, Ele é o guarda da igreja. Então, o Senhor, que Davi diz que Ele é o seu Deus e é o Senhor. Ele só tem o Senhor. Eu não sei se você tem um ou dois senhores, mas eu espero que você só tenha o Senhor Jesus na sua vida. Ele é a sua vitória, Ele é a resposta para a sua vida, Ele é a solução para a sua vida, Ele é aquele que te conduz à vitória, Ele é aquele que te ajuda na hora da aflição, Ele é aquele que abre portas, Ele é aquele que te ilumina, Ele é aquele que te perdoa, Ele é aquele que te transforma, Ele é aquele que te dá vida, Ele é aquele que te dá esperança. Então Ele é o Senhor. Este é o Senhor que você deve servir, esse é o Senhor que esta casa deve servir, este é o Senhor da igreja, Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. E Davi continua dizendo: o Senhor ouve quando eu te chamar. Ele está dizendo: Senhor, ouve-me quando eu chamar. Isto é maravilhoso. Ouve-me, tem compaixão de mim e responde-me. Olha o que ele está dizendo: Senhor, ouve-me como eu chamar. Que nesta noite você possa falar: Senhor, ouve porque eu estou te chamando. Senhor, tem compaixão de mim. É muito maravilhoso isso. Ouve-me quando eu chamar. Você tem um Deus que ouve. O seu Deus não é uma estátua. O seu Deus ouve. O seu Deus fala.
esse Deus de Davi, ele anda, ele se move, ele intercede, ele ajuda, ele aconselha, ele orienta, ele renova, ele dá vida, ele sopra. Ele é um Deus maravilhoso. E Davi está dizendo, ouve quando eu chamar, que nesta noite você possa dizer, Jesus, ouve-me quando eu chamar. Ah, Deus, me atende no nome de Jesus. Eu estou nessa situação. E ele está dizendo aqui, olha, tem compaixão de mim e responde-me. Que nesta noite você possa dizer, Deus, responde a minha oração, responde o meu clamor, responde a minha necessidade. Davi está colocando isso. Aí ele diz, tu disseste, venha me adorar. Eu respondo, eu irei te adorar, o Senhor nosso Deus, aleluia. Olha o que ele está dizendo, vem me adorar. Deus responde para ele, ele diz assim, ele está falando de Senhor, eu vou, se tu dissesse, vem me adorar. E ele diz de volta para o Senhor, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Adore a Deus na beleza da sua santidade. Deus vai dizer para você adorá-lo. E a Bíblia já diz que Deus procura adoradores. E aqueles que o adoram em espírito e em verdade, é o que Deus quer fazer nessa noite na sua vida, é o que Deus quer fazer na sua família, levantar adoradores para adorar o nome do Senhor. Eu irei te adorar. Davi respondeu, eu irei te adorar. Que você possa dizer nessa noite, eu irei adorar a Deus, eu irei praticar a palavra de Deus, eu irei obedecer a Deus. E por quê? Porque Ele é a tua luz, porque Ele é a tua salvação e porque Ele é a tua segurança. Esta mensagem é intitulada Segurança de Deus. Deus te dá segurança, Deus te protege como protegeu Davi, Deus te guarda como guardou Davi. E Ele está dizendo aqui, não te escondas de mim, não fiques irado comigo, não rejeites o teu servo, ó Deus meu libertador. Ele continua falando com Deus, ele está no templo falando, ele está no templo adorando, ele está no templo servindo. Ele diz, Senhor, não fiques irado comigo. Que Deus nessa noite não esteja irado conosco, que nós não tenhamos feito coisa para deixar Deus irado, que nós não possamos servir a Deus em verdade. E Ele está colocando isso, e veja quem está falando isso, é o homem segundo o coração de Deus. Não rejeites esse teu servo. Ele está dizendo, não rejeita este teu servo, não me rejeite. Senhor, não me abandone, não me deixe. Ele está dizendo, por quê? Ó Deus, Tu és o meu libertador, Tu tens sido a minha ajuda, não me deixes, não me abandones. Deus não vai te abandonar. O Deus de Davi nunca abandonou Davi, o Deus de Davi nunca deixou Davi, o Deus de Davi sempre foi a ajuda de Davi, e o Deus de Davi é o nosso Deus, então Ele vai nos ajudar, Ele vai andar conosco, Ele não vai nos deixar, Ele não vai nos abandonar. E aí Davi começa no seu louvor, nessa sua oração, nesse seu clamor, aí ele vem e diz, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ele vai falando a respeito disso, ele vai colocando essa situação, ainda que o meu pai, ainda que a minha mãe me abandone, o Senhor vai cuidar de mim. Deus não vai deixar você sozinho. Não pense que você está sozinho. Não pense que a sua casa está sozinha. Não pense que a sua família está sozinha. Não pense que o seu esposo e sua esposa, há um Deus que está cuidando. Deus está cuidando. Deus está cuidando. Davi diz, ainda que meu pai deixe. Ele não está dizendo que o pai deixou. Ele não está dizendo que a mãe dele falou, ainda que eles me deixem, ainda que eles me abandonem, Deus não vai me abandonar, Deus vai estar comigo, aleluia, glória a Deus. Ele diz, o Senhor cuidará de mim. Eu estou dizendo para você nesta noite, que o Senhor vai continuar cuidando de você, que o Senhor vai cuidar de você, que o Senhor, que se Ele for a sua luz, se Ele for a sua salvação, se esse Deus é a tua segurança, Ele não vai te abandonar, Ele não vai deixar. É impossível isso acontecer, porque Ele já deu o seu Filho para trazer você de volta para a presença dEle. E você, quando recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você foi de volta para os braços de Deus. Então Ele cuida de você, Deus vai continuar cuidando de você. E Davi está dizendo, meu pai, se o meu pai me abandonar, se a minha mãe me deixar, eu vou ficar só? Não, o Senhor vai cuidar de mim. Então ele tinha um Senhor Deus que cuidava dele.
Ele não estava desesperado, ele não estava com medo, porque o Senhor era a sua luz e o Senhor era a sua salvação. Aí ele vem lá e diz: ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Olha, ele é um rei de Israel, ele tem muitos inimigos. As nações querem dominar Israel, mas ali tem um rei segundo o coração de Deus, um rei que fazia a vontade de Deus. E Davi vem e diz lá: olha, o Senhor Deus, me ensina-me a fazer a tua vontade. Você não sabe como fazer a vontade de Deus? Nesta noite peça como Davi: Deus, me ensina a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro. Deus vai te guiar por um caminho seguro. Deus vai te ensinar você a fazer a vontade dEle, a andar na presença dEle. Por quê? Pois os meus inimigos são muitos. Ele está falando isso: Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Porque ele, fazendo a vontade de Deus, ele ia vencer os seus inimigos. E ele diz: não me entregue nas mãos desses inimigos que dizem mentira contra mim e me ameaçam com violência. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que os seus inimigos, para Deus não permitir, não entregar ele na mão dos inimigos. Deixa eu dizer algo para você. Por isso você deve temer a Deus, obedecer a Deus, amar a Deus. Deus nunca vai te entregar nas mãos dos seus inimigos. Eles dizem mentira contra mim. Os inimigos de Davi diziam mentira contra ele. Eu não sei se os seus inimigos têm dito mentira sobre você, mas se você tem esse Deus, que é o teu refúgio, que é o teu seguro, que é a tua segurança, Ele vai cuidar de você, Ele não vai te abandonar. E Davi está dizendo: eles me ameaçam com violência. Então ele está clamando ao Senhor: estou certo de que verei, ainda nesta vida, o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Deus vai mostrar na sua vida, ainda nessa vida que você tem, na sua vida terrena, Deus vai mostrar a você a sua bondade, assim como Davi estava falando, assim como Davi estava dizendo nesse Salmo 27, falando para eu e você nesta noite. Então confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. De novo, fechando essa mensagem, falando sobre um Deus glorioso, de um Deus poderoso, de um Deus que é a nossa segurança. Davi diz: confie no Senhor, mulher, confie no Senhor, homem, confie no Senhor, irmãos, confie no Senhor, igreja de Deus, confie no Senhor, tenha fé. A fé remove montanhas. Você pode dizer para o monte sair, ele sai. Então tenha fé, não negue a sua fé, não abandone sua fé. Tenha coragem, não tenha medo, né? É isso que Davi está dizendo. Tenha coragem, não tenha medo. Confie em Deus, confie em Deus. Nesta noite, confie em Deus, o teu Senhor. Nesta semana, confie em Deus. Amanhã, confie em Deus. Depois de amanhã, confie em Deus. Nesse mês, confie em Deus. Se Deus nos permitir, um mês de agosto estaremos vivendo mais um mês confiando em Deus. Se chegarmos até o final desse ano, chegamos na confiança de Deus, que nós não venhamos abandonar a Deus, deixar Deus, ficar distantes de Deus. Pelo contrário, nós possamos adorá-lo, entrar no seu templo e adorar. Faça da sua casa o templo de Deus. Aliás, a Bíblia já diz que você é templo do Espírito Santo, que Deus está andando, tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estará presente. Então Jesus vai estar aí. Adore ao Senhor, confie no Senhor, mande o medo embora, mande as dúvidas embora, tenha fé, confie no Senhor, tenha coragem, tenha fé e coragem. Precisa ter fé e ter coragem. Por quê? Porque as lutas são grandes, porque as dificuldades de vez em quando o vendaval vem, a barreira vem tão sobre nós, que parece que ela vai nos engolir. Mas deixa eu dizer algo para você: há um Deus que acalma a tempestade, há um Deus que abre as portas, há um Deus que nos sustenta, há um Deus que cuida de nós. É esse Deus que está cuidando de você até hoje, e se Ele te der o dia de amanhã, Ele também cuidará de você. Confie em Deus, não precisa ter desconfiança de Deus, não precisa ficar temeroso. Se Ele é a tua segurança, Ele vai continuar a ser
vai continuar sendo a sua segurança, vai continuar te guardando, vai continuar te protegendo, que essa semana Deus vai caminhar com você, se você disser, Senhor, ouve quando eu clamo, faça que nem Davi. Senhor, ouve quando eu clamo, eu preciso que o Senhor me atenda, eu preciso que o Senhor tire os meus medos, eu preciso que o Senhor tire os meus temores, eu preciso que o Senhor tire minhas dúvidas. Ah, Senhor, vem, e ele confia tanto em Deus, que ele diz, olha, se o meu pai e sua mãe me abandonar, a minha mãe me abandonar, se o meu pai me abandonar, se o seu pai, se a sua mãe te abandonar, há um Deus que vai cuidar de você. Se o seu marido te abandonar, se a sua esposa te abandonar, se os seus filhos te abandonar, Deus não vai te abandonar. Deus tem prazer que você sirva a Ele, que você adora a Ele, que você ande na presença dEle, e a graça dEle vai estar sobre a sua vida. Que o Espírito de Deus, nesta noite, possa colocar esta palavra no seu coração. Davi está dizendo, eu estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor, Deus, mostrar a sua bondade. Deus vai mostrar a sua bondade com você nessa sua vida ainda. Antes de se levar para Ele, você verá a bondade de Deus. Eu creio que tem quantas pessoas que estão me ouvindo agora que já viram a bondade de Deus. Eu já vi quantas vezes a bondade de Deus. Isso que Davi está falando aqui, eu ainda vou ver nesta vida a bondade de Deus. A bondade de Deus vai se manifestar na sua vida, porque Deus lhe ama e porque Ele tem um projeto para a sua vida. E o seu projeto é que você esteja com Ele nos céus, na nova terra, na terra que Ele vai formar para a sua igreja e para o seu povo. Que nesta noite, no nome de Jesus, você tenha ânimo. Que nesta noite, no nome de Jesus, tenha esperança aí na sua casa. Tenha vida aí na tua casa. Mande embora esse espírito de morte. Que nesta noite você tenha a fortaleza de Deus aí na sua casa. Mande embora toda a fraqueza no nome de Jesus. Que nesta noite você fique de pé na presença de Deus. Que nesta noite você levante a cabeça diante de Deus. Há um Deus que vai te exaltar. Há um Deus que vai te tirar dessa situação. Deus diz que aqueles que se humilham serão exaltados, e Deus vai te exaltar. Deus vai entrar com providência. Você verá a bondade de Deus. Davi diz, estou certo, eu acredito, eu creio, eu confio em Deus. Ele está dizendo, eu tenho fé, eu tenho coragem. Eu vou confiar em Deus, o Senhor. Ele vai me dar esta vitória. Em vida eu vou ver a bondade de Deus. Que nesta noite o Senhor te fortaleça. Que nesta noite o Senhor te renove. Que nesta noite o Senhor te dê saúde. O Senhor entre na sua casa agora com saúde. Se houver enfermidade na sua casa, Ele entre com saúde. Se houver perturbação aí na sua casa, Ele entre com paz. Se houver tristeza aí na sua casa, Ele entre com alegria. Ele vai fortalecer a sua vida. Ele vai entrar com providência, né? E você verá a bondade de Deus. Por quê? Porque a sua segurança está em Deus. E o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? Davi está perguntando. Eu pergunto para você, de quem você vai ter medo se o Senhor é a sua luz? De quem você vai ter medo se o Senhor é a tua salvação? O mesmo pergunta que Davi faz para nós, eu estou fazendo para você nesta noite. Porque Deus é a sua segurança. Você está seguro nas mãos dEle. Ninguém vai tirá-lo e vai tirá-la das mãos do Senhor. E se você estava longe de Deus, volte-se nesta noite para Deus. Se você estava com fraqueza diante de Deus, se fortaleça no Senhor nesta noite. Ele vai te ajudar. Clame a Ele. Peça para Deus lhe ouvir. Deus vai lhe ouvir. Deus vai lhe atender. Deus vai te conceder vitória. A mão dEle vai estar sobre a sua vida. Você verá Ele operando maravilha. Mas confie nele. Confie nele. A segurança. Você está seguro. Você está protegido. Ele vai te livrar cada minuto da sua vida. A mão dEle vai estar sobre você, se Ele for a sua luz, se Ele for a sua salvação. Se você ainda não tem esse Deus que é a minha luz, que é a luz da igreja, que é a salvação da igreja,
que você possa se entregar aí na sua casa, aonde você está me ouvindo, se entregar a sua vida a Ele, entregar seus sonhos, entregar suas necessidades, colocar diante dEle e dar a sua vida para Jesus. Jesus vai entrar na sua vida e Jesus fará da sua vida uma morada. Ele vai dar o Espírito Santo e o Espírito Santo vai te revelar cada dia mais a palavra dele, a bondade de Deus. Ele vai revelar a segurança de Deus para a sua vida. Nesta noite, seja fortalecido no Senhor. Nesta noite, que o Espírito Santo encha a sua casa de paz, que o Espírito Santo encha a sua casa de alegria, e haja milagres, e haja cura, para a glória de Jesus Cristo. Eu vou orar por você nesta noite, continuo sempre orando como eu oro todos os cultos, nos cultos da família, nós nos reunimos, nós oramos, nós clamamos pelo lar, pelo esposo, pela esposa, pelo pai, pelo filho, pelos filhos dos meus irmãos, pedimos sempre a bênção de Deus, e nesta noite nós aprendemos que nós devemos ter a segurança em Deus, que a nossa segurança é Deus. Por quê? Porque o Deus de Davi era luz para Davi. Ele era a salvação de Davi. Deus é a tua salvação. Deus é a tua luz. Deus é o teu conforto. Deus é o que dá paz para você. Deus é que te dá alegria. Deus é que te liberta. Deus é que te cura. Deus é que te salva. Deus é que te batiza no Espírito Santo. Deus é que te levanta. Deus é que te perdoa através do sangue de Jesus. Deus é que muda a sua vida. Deus é a tua salvação. Confie nele. Ele é a tua segurança. Que Deus te guarde. Que Deus te abençoe. Meu Deus e meu Pai, entra nesta casa, na casa deste homem, na casa dessa mulher, nesta família, Senhor. Pai, que a bênção do Senhor seja sobre essa família. Em nome de Jesus, haja restauração desse lar. Em nome de Jesus, haja restauração desta casa, desse moço e desta moça, desse homem e desta mulher. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a força do maligno, toda a guerra que eles estão enfrentando. Senhor, Satanás se levanta, as trevas, Senhor, as más conversações, caia por terra. Em nome de Jesus, eles sejam abençoados, seja o escudo deles, proteja eles. Eu entrego a Ti, Senhor, aqueles que estão voltando para Ti, aqueles que estão voltando, Senhor, estão entrando na Tua casa com louvor e adoração, com sacrifício de louvor. Senhor, eu entrego a Ti também aqueles que estão recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Deles a Tua paz, Senhor. Perdoa, transforma, liberta e abençoa. Em nome de Jesus e para a Tua glória, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo permaneça com a igreja de Deus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Tenha paz, meu irmão. Tenha paz, família. Que Deus abençoe vocês. Boa semana. Que o Espírito do Senhor diga ao seu coração tão firme: a sua segurança está em Deus, porque Ele é a tua luz, é a tua salvação. Deus abençoe. Em nome de Jesus.